Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos, queridos irmãos, que me vê e que me ouve neste momento. Que as bênçãos do Eterno estejam sobre vossas vidas, hoje e sempre. Amém? Amém. No Decifrando as Escrituras de hoje, como vocês podem ver aí no título, Nabuzaradã assumirá o trono. Como surgiu o Decifrando as Escrituras de hoje? Me deu vontade de falar nessa expressão, nesse personagem hoje. De um comentário da novela. Quem pode estar vendo aí na televisão, a novela que está passando, o Rico e o Lázaro. Baseado numa parábola e na história nos tempos de Daniel. É uma mesclagem, né? É claro que a história de Daniel é Daniel. A parábola que Jesus conta do Rico e o Lázaro é outra. Mas aí eles quiseram juntar. Não se encaixa muito bem e não se encaixa verdadeiramente com a parábola de Rico e Lázaro que Cristo contou, porque Cristo contava que existia um homem vestido de púrpura, linho, rico, né? Púrpura, linho, se vestia bem, era rico, enquanto tinha o Lázaro, um pobre mendigo que comia migalhas à beira da sua porta, cheio de chagas. A gente vê aí que não se encaixa nesse perfil. Mas, se a gente olhar para um ponto de ilustração, ali foi uma parábola que Cristo criou, uma parábola que Cristo mostrou. Uns dizem que é uma parábola só, outros dizem que é literal mesmo, mas não vamos entrar nesse ponto de discussão. Em questão, tanto naquele tempo como hoje, e até o fim dos tempos, sempre haverá ricos e Lázaros, gente ricas, que vivem como se não existisse Deus, que não está nem aí para os pobres e os menos favorecidos, e os Lázaros, pobres e humildes, mas que mesmo nas suas angústias, nas suas agonias, clamam por Deus e serão saciados, como Cristo mesmo diz. Então eles criaram uma história de um rico e um Lázaro, que existe milhares de ricos e Lázaro, já existiu e continua existindo nos nossos dias, milhares de ricos e Lázaro, para dar uma exemplificação do que pratica verdadeiramente o bem e o que pratica verdadeiramente o mal, para onde vai. Pois bem, mas a discussão que eu estava falando com os conhecidos meus sobre esse caso, agora de um capítulo que foi ao ar entre quinta e sexta-feira, do chefe da guarda, Nabuzaradã. Seu nome babilônico é, eu escrevi até aqui, Neriglissar. É o nome babilônico, Neriglissar. Transliterando, como eu posso dizer, Nabuzaradã, perdão, Neriglissar. Quando você vai lá para a lista de reis babilônicos, o nome babilônico é Neriglissar, né? Transliterando para a gente, Nabuzaradã. E a gente começou a entrar nesse comentário, eu e mais dois irmãos. Rapaz, o irmão até ficou indignado. Com o quê? Porque ele disse, tá certo, tem nos fatos históricos. Não tem na Bíblia, mas nos fatos históricos tem. Que um chefe da guarda, Neriglissar, o nome babilônico, né? Transliterando para nós, Nabuzaradã, ele... O que é que ele faz? Ele mata o seu cunhado, Evil-Merodach, filho de Nabucodonosor. E até aí, nos conhecimentos dele. Ele mata, pronto, até aí. Mas só, ele assumiu o trono. O outro disse, isso tem na Bíblia. Não tem nas Escrituras. Isso não tem nas Escrituras. Isso não tem na Bíblia. De fato não tem. Porque quando você vai aqui para o capítulo 4, quando você vai para o capítulo 4 de Daniel, já no capítulo 4, versículo 28 em diante, aí você vê as profecias de Daniel que se cumprem, né? Que o rei fica como um bicho, né? Passa 7 anos, mas depois recorda as suas faculdades mentais e reconhece que Deus, o único Deus verdadeiro é o Deus do céu. Elá, em aramaico, Deus. O Criador dos céus e da terra. Ele reconhece verdadeiramente que ele é Deus e se rende. Pronto.
Aí você vê até aqui no capítulo 4, versículo 37, último versículo do capítulo. Diz até assim: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo. E todos os seus caminhos são justos e verdadeiros. E ele tem poder para humilhar aquele que vive com arrogância. Pronto, parou aí. Aí já vem o capítulo 5. Muito tempo depois, em certa ocasião, o rei Belsazar, pronto. E aí vocês conhecem aquela história toda, né? Que ele pega os cálices de ouro do templo, que o avô Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, pegou os utensílios do templo e guardou. Pegou tudo e guardou. Nunca usou, guardou. Mas ele dá uma festa para uns 1000 lords do seu reino, concubinas, as mulheres, as prostituição, as concubinas, as nojeiras, imundícies, todo tipo de pecado, crueldades é praticado ali. Ele não se satisfaz já, enaltecido pelo vinho, manda buscar aqueles cálices de ouro que seu avô do passado tinha pego lá do templo e quer beber nele. Tragam eles até aqui, tragam. Aí eles trazem o cálice, os cálices, são vários, e começa ele beber e todos aqueles outros, as concubinas, os outros lords, né, tudinho da corte, começam a beber. Aí, de repente, uma mão desce e começa a escrever na parede letras em aramaico, que você vê dentro do capítulo 5. Você vê aqui, ó, no ponto exato. Deixa eu achar que o ponto exato é capítulo 5, nos versículos 25. 5:25. Aí, a mão desce e escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Em aramaico, escreve. Aí ele fica desesperado. O que é isso? Que escreveram aí? O que foi isso? O que foi isso? Aí se desespera, chama todos os magos e adivinhos, mas ninguém consegue encontrar. Daniel, que já não está mais aí, é pouco lembrado entre eles, está idoso já. Mas a rainha conta uma história, a história de manuscrito, que eu vou já chegar nesse ponto. A rainha vem e diz: tem uma pessoa. A rainha, quando eu falo, é sua mãe. Nos manuscritos tem uma história. Eu vou já chegar nesse ponto. Tem um homem sábio que habita nele o Espírito dos deuses, que no tempo do seu avô interpretava sonhos. Então, mande-o chamar. E Daniel vem, olha, aí tem todo o relato, você lê o capítulo 5 todinho, você vai ver o que eu estou dizendo. E ele diz, ele olha assim, e Deus dá a interpretação, e ele fala. Aí isso aí vocês vão ler, vocês vão para o capítulo todo 5 e ler o que está escrito. Certo? Certo. O que é o ponto principal que eu quero trazer, como você vê, decifrando as escrituras. Nabuzaradan, Neriglissar, Nabuzaradan assume o trono, que esse era o motivo da discussão, e alguns outros irmãos que possam estar me vendo e ouvindo, podem estar com essa dúvida, porque nas escrituras, como a gente pode ler no capítulo 4:37, o último versículo do capítulo 4, ele só diz assim: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Pronto. Aí já começa o 5. Muito tempo depois, em certa ocasião, o rei Belsazar, pronto, aí vem tudo isso que eu falei. Pronto. Mas onde está a brecha aí? Onde está a brecha? Muitos historiadores começaram até botar em dúvida os escritos de Daniel nessa parte. Por quê? Mas não. A Bíblia não se contradiz. Não. Daniel não escreveu o que eu vou dizer agora porque não achou necessário. Eu penso que ele não achou necessário. Não era algo que... você pode ver nos manuscritos que o relato dele é as manifestações de Deus sobre a ação, sobre o povo, sobre aquela ocasião específica. E Daniel sempre registrava. Mas coisas como essa, Daniel não registrou. Mas você vê que ele deixa uma deixa. Qual? Aí o motivo da discussão não, um comentário entre irmãos. Rapaz, aí o irmão ficou tão indignado, irmão de Souza, se estiver me vendo, um abraço. Ele disse: eu fiquei tão indignado que eu desliguei a televisão. Poxa, tá certo que o cunhado dele, Neriglissar, Nebuzaradan, ele mata Evil-Merodach, seu cunhado. Pronto, acabou. Mas ele não assume o trono, não, porque ele não tem sangue real.
Pronto. Aí ficou por aí. Aí o outro disse, também, disse, não tem nas escrituras. Porque você vê, ó, do capítulo 4 por 5 já para. Mas aí vamos aí. Aí quando eu tenho certeza de uma coisa, eu digo. Quando eu não tenho, eu fico uma pulga atrás na orelha. Eu não digo nada, eu vou caçar nos meus arquivos. Eu tenho várias bíblias aqui de estudos. Então eu vou pesquisar, vou buscar na internet, entro em arquivo, em documento, em livro, fuço tudo para achar. E achei. E quero compartilhar com vocês. Como tudo que eu descubro, eu compartilho. Para o irmão que estava com dúvida, ou eu mesmo, ou um outro que estava ali, o irmão Augusto, que também estava no momento, e se estiver me vendo, Deus abençoe, e muitos outros que podem estar com dúvida, não desligue mais sua televisão. É verídico. Nabuzaradã mata Evil-Merodach, como podemos ver na novela e biblicamente. Na Bíblia não tem, mas tem manuscrito, documentos extra-bíblico, mas que é verdade e se encaixa perfeitamente, vamos ver aqui, que dá todos os relatos. Tanto que quando você vai para o Antigo Testamento, rei Davi, Salomão e os outros reis que sucedem, a Bíblia mesmo ensina e estimula a gente a pesquisar, complementar fora. Como assim? Veja só, os fatos mais importantes, como os feitos do rei Davi, de seu filho Salomão, tudo completo. Mas quando vai às suas descendências, os seus filhos, se vocês já puderam observar, quando vocês começam a ler a história daqueles outros reis, fala, no final diz. Aí, no final fala, quer continuar sabendo mais os seus feitos que este rei fez? Procure na história dos reis de Israel. São personagens que não tiveram tanta expressão. Aí botaram só o que é importante, mas se você quiser mais saber sobre os feitos dele, aí no final tem dizendo, buscai, procurai na história dos reis de Israel. E se você for na enciclopédia judaica, entrar nos sites dos reis de Israel, aí você vai ver completamente a história de todos eles. O complemento, porque se é como o próprio Yohanan, nome no hebraico, João, falou, no caso agora já de Cristo Jesus, se fosse escrito todos os milagres que Cristo Jesus fez, não havia livro que desse. Porque 3 anos andando com ele, vendo constantemente, todo dia, milhares de pessoas chegavam e ele curava tudinho. Imagine só, se fosse escrever durante 3 anos, tudo que ele fez, detalhe a detalhe. Não tinha, você tinha que andar com a Bíblia, acho que bem assim, enorme, que não tinha nem tamanho embaixo do braço, como ia ser. Aí pegou só os fatos que é importante, mas ele fez muito mais. É como no caso desse aqui, que vamos ver. Belsazar não relata por algum motivo ou que não acha necessário. Só falou, só escreveu mesmo os testemunhos diretamente das manifestações de Deus. Mas ele deixou uma deixa. Vamos ver essa deixa? Aqui, no capítulo 5. Eu li ainda agora, leio de novo. Capítulo 5 de Daniel, versículo 1. Muito tempo depois, foi daquele 4:37 que eu li, que Nabucodonosor reconhece, né, Deus como único Deus. Aí pronto, encerra aí. Ninguém sabe mais o que aconteceu. Você tem que pesquisar. Aí vem aqui no 5. Muito tempo depois, em certa ocasião, o rei Belsazar, pronto, por aí vai. Aí você continua o relato. Veja só, ele deixou uma brecha. Muito tempo depois. O que aconteceu muito tempo depois? Aí, irmãos que tem dúvida, será que é verdade que não tem na Bíblia? Tem nos fatos históricos? Eu tenho uns arquivos aqui, eu procurei, achei, e pesquisei, encontrei. É verdade, não desligue mais sua televisão. É verdade, tudo isso mesmo. Nabuzaradã, Neriglissar, decora esse nome, Neriglissar, que é o seu nome babilônico, trazendo para a gente como Nabuzaradã, chefe da guarda, ele mata mesmo o seu cunhado. Mata e assume o trono. É verdade, está lá nos fatos históricos. Está lá a história dos reis babilônicos no período de Daniel. Está lá. Ele assume por 4 anos. Ele assume o trono por 4 anos. É verdade. Assume o trono por 4 anos. E depois dele, veio o seu filho, que assume em seu lugar. Que aquele menino, na novela é um personagem de uma criança, que de fato é. Labash Marduk. É o que assume. E assume por 1 mês. Depois os sacerdotes. Certo? Os sacerdotes. Tira ele, desempossa ele do cargo de rei. Verdade, está lá nos fatos históricos. É o outro rei que vem. Nabucodonosor, os reis babilônicos no tempo de Daniel. Nabucodonosor, Evil-Merodach, Nabuzaradã, 4 anos. Evil-Merodach assume 2 anos. Aí vem seu cunhado, mata ele.
Ela fica 4 anos Nabuzaradã, fica 4 anos. Depois de 4 anos, entra seu filho, Labash Marduk, que só passa um mês. E o sacerdote tira ele do cargo. E quem assume agora? Nabonido. Nabonido, o genro de Nabucodonosor. Você vê os personagens na novela, né? Que é pai de Belsazar. É ele que assume. Agora o poder volta para a família de Nabucodonosor. Agora quem assume é Nabonido. E Nabonido agora traz o seu filho e bota como regente. E Nabonido assume por um período de 17 anos. Nabonido assume o cargo e fica 17 anos no poder. Nesse período de 17 anos, aí alguns historiadores começaram até falar do texto de Daniel. Oxe, esse último rei é Nabonido. Então esse botou em cash, botou em dúvida o relato de Daniel, no capítulo 5. Belsazar, como é que é isso? Mas, escarcaviando, procurando em fatos históricos, foi achado documentos que fala Nabonido, alguns manuscritos, Nabonido se relacionando ao seu filho, se referindo ao seu filho, Belsazar. E aí eles chegaram à conclusão, sim. Aí pesquisando mais, aí acharam o ponto. Como Daniel faz, muito tempo depois. Olha, muito tempo se passou. Nabucodonosor, Evil-Merodach passou 2 anos, vem o seu cunhado Nabuzaradã, mata ele, assume o cargo por 4 anos, depois vem seu filho Labash Marduk, que passa um mês só, e depois é tirado do cargo pelos sacerdotes, e agora assume Nabonido, pai de Belsazar. E o Belsazar traz Belsazar de volta, e Belsazar agora começa a ser o regente. O rei é o pai, mas ele é o regente. Mas sempre, né? Aquela coisa. Quando está próximo, as histórias extra-bíblicas nos documentos mostram que quando já está próximo do final do mandato, já tá próximo do final do reinado do seu pai, aí sim vem. Belsazar assume de vez. Já próximo do fim, documentos mostram que já próximo do final do reinado de seu pai, Belsazar assume de vez. E dura quase nada. Porque aí ele faz essas orgias, aí você já encontra tudo no capítulo 5, que foi o que eu me referi, foi o que eu falei. Ele vem, começa a fazer orgias, desafia, zomba de Deus, começa a beber até bebidas com as concubinas, os pecadores, tudo dentro das joias, dentro dos cálices de ouro do templo do Senhor, que está em poder da Babilônia, zomba mesmo de Deus. Aí Deus vai dar o veredito e agora invade o novo reino, a Medo-Persas, os Medos e os Persas, o reino Medo-Persa, o tórax, a estátua, a cabeça, o tórax, o quadril, as pernas, os pés. São reinos. Quem ainda não estudou esse vídeo comigo, decifrando estudos sobre a imagem, o sonho assustador de Nabucodonosor, a estátua, o que quer dizer, quantos reinos são ali. Eu fiz um estudo sobre esse, quem ainda não viu, assista. Aí eu dou a explicação todinho. Cabeça de ouro, peito de prata, bronze, ferro. Aí vocês vão entender tudo que eu estou dizendo. Pois bem, gente. É isso aí. Irmãos que estavam em dúvida, eu mesmo não me recordava de algumas coisas, porque isso não tem na Bíblia. Na Bíblia deixa-se a brecha, porque Daniel, que é o que escreveu o Sef, o rolo, o manuscrito, o livro, acho que não achou tão importante escrever essas coisas, eu penso, que ele escreve mais aqui. Se você observar todo o livro dele, ele escreve as manifestações maravilhosas de Deus, o seu poder infindável. Ele escreve isso, manifestação do seu povo, Deus em referência ao seu povo, ao rei, ele escreve isso. Essas coisas extra-bíblicas ele não fez. Mostra sim, quando Deus, com a sua mão poderosa, escreve na parede, dando o aviso ao rei Belsazar, que chegou o fim. E logo quando Daniel revela, logo após, rapidamente, o reino Medo-Persa invade e mata Belsazar. E é o fim da Babilônia. Agora é os Medo-Persa que dominam todo aquele reino. É o segundo império, os tempos de Daniel, a dominar. Então, queridos amados, espero que tenham gostado. No Decifrando as Escrituras de hoje, o irmão disse, eu desliguei a televisão. Oxe, que mentira!
Tudo bem que fatos históricos ele mata mesmo o cunhado. Mas ele assumiu não, que ele não tem sangue real. Não, irmão abençoado. Busquei nos arquivos, é tudo verdade, não desligue, continue assistindo a novela. É claro que tem algumas coisinhas que eles que deixam umas lacunas eles para criar uma atmosfera, algo que chega ao denominador comum, aí eles criam umas coisinhas, imagina, para chegar no ponto comum. Mas essa história é verdadeira. Então vamos lá recapitulando. Nabucodonosor, Evil-Merodach, seu filho, assume por 2 anos. Nabuzaradan Neriglissar, que é o nome babilônico, transiterando nos documentos, né? Nabuzaradan, que mata o seu cunhado e assume o cargo, assume o reino por 4 anos. Depois de sua morte, aí entra Labash-Marduk, que só assume por 1 mês e é tirado do seu cargo pelos sacerdotes. E quem entra logo após, quem assume novamente o reino, volta para a família novamente, agora na pessoa de o novo rei Nabonido, que é o marido de Nitocris e pai de Belsazar, e reina por 17 anos. Ele coloca seu filho, traz seu filho de novo do exílio, e deixa seu filho ali agora como regente. E quando já está próximo do término do seu reinado, que ele durou 17 anos, quando já está próximo do fim do seu reinado, Belsazar assume de vez. E aí começa a praticar as crueldades, as blasfêmias, a nojeira, e a desafiar, e zombar de Deus. E aí é o fim dele. Que você vê a partir do capítulo 5 de Daniel. Aí sim, você vê, Daniel não fala como eu já falei. Você vê aqui que ele deixa uma deixa, bem no início do capítulo, como eu já li. Ó, capítulo 5, versículo 1. Muito tempo depois, em certa ocasião, o rei Belsazar, pronto, por aí vai. Veja o que passou aí. Quando você vai para os documentos históricos, encaixa perfeitamente o tempo, desde que Nabucodonosor assumiu o trono, e essas passagens desses anos certinho até o rei da Babilônia, o reino da Medo-Pérsia invadir e dominar, dá 70 anos. Perfeitos. É cronologicamente perfeito. 70 anos. Que é o tempo de cativeiro que o profeta Jeremias profetizou que era o tempo de cativeiro que o povo ia passar ali. E aí? E agora? Irmão, quem tinha dúvida é mentira. É verdade. Ainda vem muito pano para manga. Ele vai assumir, o chefe da guarda, Nabuzaradan, vai passar 4 anos, depois vem seu filho, 1 mês, depois Nabonido, e já no finalzinho, Belsazar assume, e aí é o fim do reinado. No Decifrando as Escrituras de hoje, mais algo interessante, que estava tendo essa dúvida aí, que não tem na Bíblia, isso não tem na Bíblia, como eu disse, é documentos, é estudo, estudo da história do reino e dos seus reis, que você busca à parte, em livros de estudo, em pesquisa. Eu tenho algumas bíblias de estudo que já me diz tudo isso. Eu busquei mais outras fontes, confirmando, e encaixou. E estou aqui dividindo com os amados irmãos. Então, eita, vou desligar. Não desligue. É verdade. Essa é a sequência. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.